2018, o senhor não tinha como, porque o papel lá do PSL dizia que o senhor não podia disputar. Conte pra gente aonde entram, assim, uma figura aqui da Paraíba, que depois virou deputado federal, o outro que já está falecido, né, o que sofreu ataque cardíaco, o Bebiano. O que essas figuras fizeram e como elas atuaram, por exemplo, com mão de ferro para que o Nordeste tivesse candidaturas arranjadas, por assim dizer. Por exemplo, um candidato só na Paraíba, uma candidata só na Bahia. Pernambuco não teve ninguém que conseguiu sair para a federal, que eles barraram. Então, houve, e o presidente não sabia de nada do que estava acontecendo. Depois de 6 dias, assim, o presidente já não sabia muita coisa. É muito importante que as pessoas saibam que o presidente já não sabia muita coisa, porque foi delegado ao Bebiano e ao Juliano Lemos que resolvessem essas coisas, porque eles estavam até então, não era coronel, como presidente interino e vice-presidente do PSL. Então, foi delegado a eles essa função, e aí, o que é que acontece? Conte pra gente o que aconteceu, porque assim, eu sei da Paraíba, mas eu sei de vários estados que as pessoas, o cidadão normal, porque tinha muita gente honesta, boa, que queria, como o senhor disse, se esperar, que queria ser candidato para que as pessoas votassem naquela pessoa. Elas queriam botar o seu nome à disposição da população. E isso não aconteceu. Não há como dizer que isso aconteceu, porque isso não aconteceu. Então, nos conte como essas figuras atuaram aqui no Nordeste, mas atuaram aí em Pernambuco, lhe perseguiu. Como é que o senhor fez? O que é que aconteceu de fato? Nos conte. Realmente um fato lamentável que você está sendo muito benevolente, né? Tá certo seu papel. Na verdade, né, eles montaram uma quadrilha, né? Uma quadrilha, né? Essa quadrilha é composta exatamente, né, do Bibiano, né, do Julian Lemos, né, do Bivado. Julien Charles Lemos, né? Que o nome dele é Julien Charles Lemos. Do Rueda, né, e Companhia Limitada, e ele se aproximou, né, muito do presidente. Eles na época, né, fizeram uma verdadeira proteção ao presidente. Ninguém conseguia chegar, né, para falar com o presidente, né, criaram os critérios de proteção ao presidente para ele não ser abordado. O presidente realmente ficou sem saber nada, e foi quando eles me bombardearam, me tiraram do jogo. Eu digo, eles pensavam que eu vinha para casa chorar. Não, porque não deixaram ser, não. Eu vi que tinha bandido. E com o meu faro de policial, eu digo, rapaz, é um bando de bandido. Eu vou para cima deles. Vou torar tudinho. Certo? Vou torar tudinho. Vocês estão pensando que pegaram um Zé Liseira? Pegaram não. Pegaram um camarada que realmente aprendi com meu pai, entendeu? E lutador. E fui para cima. Meu primeiro encontro com esse cidadão daí da Paraíba, o Juliano Lemos, eu quero até aproveitar e mandar uma mensagem, tá certo? Do nosso general Heleno. Olha aqui que eu trouxe aqui para ele, ó. Olha aqui para ele, ó. É isso aqui, ó. Tá certo? Faz timezinho todo para ele, tá certo? Foda-se. Foda-se. Vamos embora, vamos continuar para ver que a gente tá bem antenadozinho, tá certo? Bem antenado, Então, o que é que acontece? O seu primeiro encontro com ele, conte como foi. Com o presidente, né, e saí da sala dele. Quando vim no corredor, tive o desprazer de conhecer esse cidadão, né, essa alma cebosa. Isso a gente chama alma cebosa. E ele veio para mim, o senhor quer ser... Gilson Machado estava do meu lado, é testemunha de tudo. Gilson Machado do meu lado. Gilson é muito educado, sabe, calado. E aí ficava meio assim, entendeu, indeciso, né, porque é também civil, né. Eu, militar, tô ligado. A primeira coisa foi logo na mesa com o seu Bibiano, com o presidente do lado. Não, porque o senhor tem que entender que partido, que a gente não tem dinheiro. Eu disse, em algum momento que eu já tive aqui, eu pedi algum dinheiro a você, o Bibiano. Pedi ao senhor, presidente? O presidente disse, não. E o senhor, na primeira vez que eu tive aqui, o senhor disse que não tinha dinheiro, que eu tinha que fazer a campanha conforme era a campanha do senhor, sem dinheiro. Aí o Bibiano ficou olhando para mim todo desconfiado. E como é que o senhor vai fazer? Eu digo, amigo, aí o problema é meu. Eu só quero aqui a bênção do presidente para ser candidato a governador de Pernambuco. O resto eu resolvo em Pernambuco, meu amigo. Quem tem amigo sou eu, quem tem disposição sou eu, e vou fazer no mesmo estilo do presidente. Não tem nenhum problema. Falar a verdade para a rua e lutar contra a máfia que estava montada aqui, a reeleição de Paulo Câmara. Né? Esse ladrão, esse bandido que está à frente do governo de Pernambuco. E então, o que é que acontece?
E, ao sair, tive o desprazer, como já disse aqui, de conhecer esse cidadão aí da Paraíba. A minha origem também é da Paraíba, né? Meu pai aí, fazenda aí acima de Campina Grande, né? Aí São João do Cariri, fazenda Santa Clara, que ainda existe, ele está com os primos. E aí, quando ele chegou para mim, disse, como é que você vai fazer, etc, tal, papapá, eu disse, seu amigo, eu tenho que dar alguma satisfação a você, porque, pelo que eu entendo, eu fui convidado pelo presidente, eu tenho que dar satisfação ao presidente. Dei logo um coice, como a gente chama aqui, entendeu? Logo nele de cara. Depois eu vim entender. Eles montaram a máfia e saíram. Ele se tornou o representante de Bolsonaro no Nordeste. Qualquer coisa a nível de política no Nordeste tinha que passar por essa máfia. Né? O Bibiano, né? Era bom que tivesse vivo, mas já morreu, Deus o leve para o inferno. E o Julian Lemos, tá certo? E por que eles montaram isso? Para poder ganhar dinheiro, minha amiga. Por isso que eu disse que você foi muito benevolente, certo? Eles aqui no Nordeste, eles montaram para tirar dinheiro de todo mundo. Todas as candidaturas que foram rifadas é porque não deram dinheiro a eles, tá certo? E quem se candidatou é porque houve algum esquema. Não vou dizer porque não posso provar, mas que houve esquema, houve. Porque o sistema era esse. O sistema era esse, tá certo? Era de deixar um candidato, outro que estava alinhado. Candidato a governador que desse algum espaço, algum dinheiro. Então, isso está aí, tá certo? Hoje isso é provado. E quando a gente descobriu, eu fui a Campina Grande, tá certo? Quero mandar até um abraço aqui para o meu amigo Rafael Pimentel, lá de Campina Grande. Foi a primeira pessoa que... Isso já foi depois que passou... Isso foi assim, só para as pessoas verem, isso já foi depois que passou o primeiro turno ou foi antes do primeiro turno? Como é que esse fato o senhor soube, quando o senhor soube do que estava acontecendo, de fato? Isso foi logo após a eleição, porque quando eu votei, briguei para ser candidato, fui candidato. Não fui eleito. Não fui eleito. Não foi eleito. O senhor teve 20 dias de campanha só, não foi isso? Pernambuco, nós abrimos em Pernambuco, eu e todos os nossos amigos, abrimos 17, não era 17 o número de Bolsonaro, abrimos 17 comitês. Nós abrimos comitê em Petrolina, em Salgueiro, em Serra Talhada, né? em Gravatá. Saímos abrindo, entendeu? Em Recife, em Camaragibe aqui. Então, em todo lugar a gente abriu o comitê, né? O nosso amigo Marco Aurélio abriu também um comitê. Estou colocando o nome dele agora aqui, Marco Aurélio, porque quando acabou o primeiro turno da eleição, certo? O Luciano Bivar fechou o comitê na Avenida Boa Viagem de Bolsonaro. Fechou o comitê. Ninguém mais quis saber de segundo turno, a verdade é essa. E ficamos todos nós lutando no segundo turno. Aqui na Paraíba também. Fazendo carreata, se cotizando para comprar bandeira, adesivo, tá certo? Para poder exatamente a gente ir para um segundo turno e conseguir ganhar no segundo turno. Então isso é bom a gente registrar, isso é história, tá certo? Dessa eleição em Pernambuco. Tem da mesma dificuldade de vocês aí na Paraíba, tá certo? A mesma coisa aqui. Paraíba. Porque foi o timezinho só e não dava oportunidade a ninguém. Passada a eleição, né, e foi quando a gente começou exatamente essa investigação, porque eles ficaram tomando conta de tudo, e a gente disse, não, agora a gente vai para dentro agora para mostrar quem são esses cidadãos. E aí foi quando eu recebi a missão de ir a Paraíba, passei 2 dias aí em Campina Grande, entendeu? Em outros lugares, em João Pessoa, investigando exatamente porque eu sabia que a fonte partia aí da Paraíba, partia desse cidadão, ok? Era isso que acontecia, junto com o seu Bibiano. E aí foi quando a gente levantou tudo, conversei aí, os empresários, né? E aí o presidente não sabia de nada. Pô. Eu vi isso de empresários aí, tá certo? Tem aí testemunhas na Paraíba, que ele fazia reunião e antes da reunião acertava 100 mil reais para cada empresário. E aí pegava o telefone, ligava para o presidente, presidente, eu estou aqui com os amigos que vão ajudar, tá certo? Aqui da Paraíba, né? E aí botava aí, olha, só agradecer o presidente. Agradecia, não sabia o que é que ia ajudar. Ajuda é ajuda, né? Poderia ser material, tudo. E quando terminava era 100 mil reais de cada um, ok? Por aí. E a gente vê todos esses desmandos, a gente vê quem era essa pessoa antes da eleição, né? Financeiramente falando, estruturalmente falando, patrimonialmente falando, e depois da eleição a gente viu o que aconteceu, né? Com um apartamento aí em Campina Grande, apartamento em João Pessoa, quer dizer, mudou totalmente, né? Então a gente colocou isso com muita clareza e lutamos e graças a Deus provamos, conseguimos provar, né? Exatamente as pessoas que eram, né? Essas pessoas que... O senhor levou até o presidente, o senhor fez um dossiê e levou lá, não foi?
Foi feito um dossiê, né? Fiz um dossiê de todos eles, né? Tive a ajuda de todos, né? Da área de investigação, montamos tudo e levamos e apresentamos, né? E realmente chegou, foi provado, né? Quem era cada figurinha dessa carimbada, que só queria surfar. A verdade é essa, esse pessoal surfou na onda Bolsonaro, né? Surfou na onda Bolsonaro e se elegeram. Eu quero ver eles se elegerem em 22, tá? Eu faço aposta com qualquer um. Quero ver se eleger em 22. Né? Então, é isso que a gente tem que lutar, e aí temos que lutar agora em 20, porque a eleição de 22 passa por 20. Não tem outra maneira. Isso é importante. Ela é dinâmica. Então, a gente tem que agora estar juntos, tá certo? Como eu falei aqui, Pernambuco está dando um exemplo com as sabatinas. Já sabatinas, nós temos 7 candidatos que são contra o governo do Estado. O primeiro ponto aqui em Pernambuco a gente decidiu. Quem é contra a máfia que está instalada? Né? Paulo Câmara, Geraldo Júlio e Companhia Limitada. Quem é contra? Esses candidatos. E aí a gente está vendo, agora é contra, mas vota em Bolsonaro, porque a gente já está perguntando 22. A gente não vai votar numa pessoa agora em 20 que não esteja alinhado com o conservadorismo, tá certo? Que não esteja alinhado exatamente com a gestão do nosso governo hoje, que é o melhor governo até hoje da história do Brasil, os melhores ministros, os números estão aí, né? É muito bom, tá certo? Você ter números, é matemática. Então, matemática, eu amo matemática. Espetacular. Nós estamos em 1 ano e meio sem ter um ato de corrupção. Mas, coronel, isso era para ser o normal. Mas no Brasil, a nível de gestão federal, isso é um milagre, tá certo? Isso é um milagre que está acontecendo. O que é isso? É que nós temos um comandante que está aí colocando todo dia à prova, né, tudo que ele prometeu em campanha. Então, a gente fica muito feliz. E agora, com a pandemia, vamos voltar para essa fortuna que o Brasil está colocando na pandemia. Eu discordei e discordo do STF ter essa ingerência. O STF